Bom dia, bom dia, bom dia, graça e paz, amados. Hoje eu quero falar algo muito importante. Não valorize problema, mas valorize o poder de Deus. Pare de valorizar o problema, mas valorize o poder de Deus, tá bem? Quero ler uma passagem para falar sobre isso. Está em Números, capítulo 13, versículo 22. Primeiramente estarei lendo na NVI, Nova Versão Internacional, que diz o seguinte: espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Disseram: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Então aqui eles falaram do problema. Nós não devemos valorizar o problema. Esse é o grande problema. Essa é a grande dificuldade que as pessoas enfrentam na conquista. Muitos deixam de conquistar, de ser mais que vencedores, porque dão muita ênfase para o problema que eles estão vivendo. Observe uma vez as pessoas que só murmuram, reclamam. Elas estão girando em volta do seu próprio umbigo, só vendo os problemas, valorizando os problemas. E aí o problema vira gigante. Veja bem o exemplo de Davi. Davi fez o contrário. Era real, o gigante estava diante dele. Lembra da história do gigante Golias? Davi e Golias? Pois bem, o gigante era grande, era o gigante mesmo. E Davi era um jovenzinho, sem armas na mão, sem espada, sem lança, sem escudo, sem capacete, apenas com uma funda e uma pedra. Mas o que aconteceu? Ele não valorizou esse gigante. Ele não deu muito valor para ele, como os demais deram. Ele deu valor para o poder de Deus que estava com ele, que o Senhor dos Exércitos estava com ele. Amado, quando você recebeu Jesus, você recebeu o Senhor dos Exércitos, aquele que tem o maior exército, qualquer inimigo, grande que seja o seu exército, o Senhor dos Exércitos é muito maior. Certa vez Eliseu estava cercado, ele e o jovem, o secretário dele, o ajudante dele, foram cercados pelo exército inimigo. E quando o jovenzinho saiu para fora de casa, ele contemplou aquele grande exército inimigo e ficou apavorado, desesperado. Diz: ai, meu Senhor, o que faremos agora? Ficou apavorado porque olhou, só o problema. Aí Eliseu orou a Deus: Senhor, abre os olhos dele para que ele veja que o teu exército que está conosco é maior. Então Deus, pela misericórdia, abriu os olhos daquele jovem e ele viu que o exército do Senhor, caros cavaleiros e carros de fogo, eram muito maiores do que o exército inimigo. Amado, amada, peça, ora, para que Deus venha abrir os olhos espirituais, para que você veja que o Senhor dos Exércitos, ele é muito maior, e o seu exército é maior que o exército inimigo. Não importa quão grande é o inimigo, quão grande é o seu exército, mas o Senhor é maior, porque Ele é o Senhor dos exércitos. Tem o grande exército todo-poderoso. Então isso é muito importante, não valorizar mais o inimigo, o problema, mas valorize mais o poder de Deus, amado, amado. Olha só o que diz aqui então, né? Espalharam entre os israelitas o relatório negativo acerca daquela palavra, daquela terra. É porque, volto a dizer, que deram muito valor, só falaram do problema, só falaram das coisas negativas. E assim hoje também. Na verdade, quantas pessoas você ouve à tua volta falando coisas negativas? Isso contamina as pessoas.
Isso coloca medo nas pessoas. Quantas pessoas ficam amedrontadas, acanhadas, e recuam e retrocedem, porque só ouçam relatórios negativos, palavras que colocam para baixo. E o Senhor nos escolheu para liberar palavras que erguem as pessoas. Amado, veja bem, observe bem. Disseram, a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Mas o Senhor é maior. Todos os que vimos são de grande estatura. Está vendo? Eles só viram gigantes. Mas não viram, deixaram de ver o gigante dos gigantes, o Senhor dos exércitos todo-poderoso. Amado, isso é incrível. Nós precisamos começar a orar, pedir para o Senhor abrir os olhos espirituais, os olhos da fé, os olhos do coração, para começar a ver que não tem páreo, não tem inimigo que é páreo para o Senhor dos exércitos, o Senhor todo-poderoso, o Senhor da batalha, o Senhor da guerra. Quero te encorajar, amado, te motivar, renovar tua mente. O apóstolo Paulo diz, em Romanos 12:2, ele disse assim, por favor, não se conforme mais com o sistema do mundo, mas sejam transformados pela renovação da mente de vocês, através da palavra de Deus, para que você venha experimentar o que Deus tem de bom, de agradável e perfeito. Mas é o tempo de renovar a mente com a verdade, com a palavra, que liberta desses medos, liberta de ver, de contemplar, de valorizar, dá muito peso para os problemas. Não estou falando de ignorar o problema. Davi também não ignorou o problema. O problema estava diante dele, um grande gigante, Golias. Ele era pequeno. Ele não ignorou, mas ele valorizou o Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos. Por isso que essas pessoas aqui que leram relatório negativo, perderam a oportunidade de conquistar o melhor de Deus. E hoje ainda continua assim. Muitos estão deixando de conquistar o melhor de Deus por causa do medo, porque valoriza mais o problema do que o poder de Deus. Que possamos aprender com essa passagem. Amém? Vamos orar então? Mas antes de orar, eu gostaria que você desse o gostei, se inscrever no canal, acionar o sininho para receber todas as mensagens e divulgar nos seus contatos. Quantas pessoas você ama, você conhece, quer bem, estão valorizando demais o problema agora. Passa para que eles venham valorizar o poder de Deus, experimentar, conquistar coisas grandes a partir de agora. Amém? Vamos lá. Então, Pai, em nome de Jesus, obrigado, Deus, por esse momento tão extraordinário, tão maravilhoso, tão glorioso, Pai, tão tremendo, Pai. Eu quero profetizar, meu Deus, que estão sendo transformados pela renovação da mente, começando a valorizar agora, Senhor, o poder de Deus agora, e entrar nas promessas, e ser verdadeiros conquistadores, Pai, para a honra e glória do Teu nome, Pai, em nome de Jesus, ricamente abençoado, em nome de Jesus, shalom, shalom.